Olá, sou Filomeno Moraes. Este é o quadro Senso e Dissenso do blog Segunda Opinião. Hoje eu vou falar um tanto sobre uma questão muito importante para o desenvolvimento constitucional e político brasileiro, que é a problemática do presidencialismo e, dentro do presidencialismo, a figura do presidente da República. Aproveito a oportunidade dos 90 anos de Fernando Henrique Cardoso para, a partir dele, tecer algumas considerações mais gerais. Em primeiro lugar, o processo político é algo extremamente complexo, né? Nele interagem pelo menos três variáveis muito importantes. Em primeiro lugar, a estrutura político-constitucional ou o chamado sistema político. Um segundo ponto diz respeito aos processos que se desenvolvem na sociedade. Lembremos-nos aqui um pouco anedoticamente de duas passagens. Uma abutade atribuída ao Tom Jobim, segundo o qual o Brasil não é país para principiantes. E a outra do romance Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em que o personagem diz que uma coisa é cuidar de ideias arranjadas e outra coisa é cuidar de um país de pessoas com mil e tantas misérias, que parece ser o caso brasileiro. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é o papel do líder, ou da liderança. O sistema político pode ser de excelente qualidade, a sociedade pode ter processos políticos sadios, democráticos, inclusivos, mas o papel do líder também se destaca, principalmente quando as duas variáveis anteriores têm um nível de complexidade maior e de eficiência menor, muitas vezes. Então o líder pode se destacar, não é que o líder seja onipotente, onipresente, onisciente, mas ele pode ter um papel muito importante. E eu gostaria de destacar o papel exercido pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique, evidentemente que nós não vamos fazer um juízo tipo um juízo poliana, que tudo está muito bem ou que tudo foi muito bem, ou um juízo à la Dr. Pangloss do Voltaire, né, que o melhor estado do mundo é aquele em que nós estamos. Não é nada disso, né? Fernando Henrique Cardoso deve ser objeto de muitas críticas e avaliações realmente criteriosas e cuidadosas, mas tem um aspecto que eu gostaria de destacar no Fernando Henrique, o aspecto da tolerância política, sobretudo neste momento em que o país vive um verdadeiro cataclisma de intolerância, originada fundamentalmente da liderança maior da presidência da República, e que encontra respaldo e encontra eco nos processos, muitas vezes extremamente dolorosos da nossa sociedade. Então, neste aspecto, a liderança de Fernando Henrique merece que seja avaliada e trazida para as lições do dia a dia da contemporaneidade. O Fernando Henrique vem no período da transição, tivemos o Sarney, depois tivemos o desastre eleitoral, que foi a eleição de Fernando Collor de Mello, e começamos a ter governos presidenciais de virtude política, que eu estou me referindo. Governabilidade, capacidade de ação e, sobretudo, ultrapassar aquele estado de coisas que a ditadura tinha nos deixado, aprofundado as nossas taras, as nossas desgraças, do ponto de vista político, do ponto de vista da tolerância
Então se inicia isso que eu chamo um ciclo virtuoso de governos. Começa com o Itamar, que assume como vice-presidente por conta do afastamento de Collor de Mello, e depois como presidente com a decretação do impeachment do presidente Collor de Mello, e faz um governo extremamente positivo, olhando para frente, com capacidade decisória, e que foi até um tanto inesperado. Aí vem a eleição seguinte, que é a eleição que leva o presidente Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República, na qual ele terá 2 mandatos, seguidos por 2 mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Noutra oportunidade falarei do presidente Lula. Mas o Fernando Henrique é impressionante alguns aspectos da vida dele que foram decisivos para o sucesso do seu período governamental. Na verdade, o Fernando Henrique vem do que fazer intelectual. Nas palavras de Weber, exercia a sua vocação como ciência e passa a exercê-la também agora como político. Normalmente, intelectuais não são capazes de levar a fundo as grandes questões políticas da prática. Mas o Fernando Henrique, se atribui a ele algo que ele sempre nega, mas me parece que se ele não disse, ele fez, que esqueçam o que eu escrevi. Esta coisa que parece assim uma afirmação de cinismo político, na verdade é algo que o político que encara a política verdadeiramente tem que enfrentar, né? O próprio Weber já dizia, né, que uma coisa, evidentemente, são as ideias, mas quando postas em práticas com 1000 e tantas contradições, com oposições, elas acabam tendo um desaguadouro diferente, né? Evidentemente que eu acho que o Fernando Henrique foi capaz de fazer isso, um intelectual importante, um intelectual reconhecido, mas que na política foi capaz de ver o lado prático e as limitações da política, realizando aquilo que a política é a arte do possível. Muito obrigado.